Boas noites a todos, sejam bem-vindos. Este dia de chuva, aprecio a vossa coragem, de qualquer maneira. Ora bem, nós tínhamos hoje 2 oradores e vamos ter o Sr. Professor Maldonado, que irá entregar um prémio bem merecido no trabalho de ano. Francisco Gonçalves, mas estamos à espera dele. Para não atrasar a sessão, nós vamos iniciar com a apresentação da Sra. Vereadora, a Dra. Graça Fonseca. Eu não vou fazer grandes avaliações, salvo que desempenha. Tem uma combinação interessante. Para dizer que toda a gente sabe que nós somos bastante informais, como propriamente a Joana Nobre não é um departamento da Câmara, a Câmara é um importante associado nosso. O discurso é livre e muito mais que o discurso politicamente conveniente. Eu digo sempre isto. Interessa o discurso que seja politicamente correspondente a fundamentos verificáveis até para a minha formação científica. A formação científica da doutora Graça Fonseca, de base, é direito, que é uma polivalência incrível, salvo que há uma diferença fundamental entre as minhas leis, que são as leis físicas, e as leis dos juristas. É porque umas descobrem-se, que são as físicas, e as jurídicas promulgam-se e revoltam-se. Portanto, isto dá 2 visões do mundo completamente diferentes. Nós, físicos, sabemos que há limitações que não podem ser ultrapassadas. Os políticos de formação jurídica, por vezes, têm tendência para pensar que podem. Está à vontade porque eu estou farto de me desafiar. O professor Pedro Miranda, o professor Jorge Miranda, para esta discussão, mas eu foge sempre. E diz-me sempre que o direito é a ciência da necessidade. Mas isto, à parte disto, a Graça Fonseca fez um doutoramento em Sociologia com o professor Boaventura Sousa Santos, eu vou mostrar no currículo, mas é aqui também que eu sei, que eu conheço de longa data, de quando ele veio do Cuernavaca, tenho tido algumas divergências com ele, e que tem a ver com isto, é que as leis físicas não são o fruto do consenso das pessoas, são o fruto daquilo que se observa e que é ser o juiz final. Mas isso é outra história, que lá é uma exceção de norma, que não é para o caso. Doutora Graça Fonseca é uma brilhante vereadora da Câmara de Lisboa, com um pelouro extremamente importante e novo, creio eu, que é da inovação e da economia. Portanto, eu tenho um enorme currículo, do ponto que conhece o mundo político, como se percebe pelo seu currículo. No currículo, há bocado me estive consigo, porque disse que no currículo não consta a idade, mas vê-se logo que é uma pessoa jovem, com muitos anos à sua frente, e de que nós certamente iremos ouvir falar, no âmbito da Câmara, que é um teste importante, sem dúvida nenhuma, mas por muitas outras razões, e iremos ter hoje motivo para apreciar algumas das quais isso irá acontecer. Muito obrigado por ter aceito este desafio para esta discussão informal. Eu digo, habitualmente a exposição é de horas 45 minutos, para fazer um momento de corrupçãozinha, depois tomamos um café e depois as pessoas são livres de discutir e pôr perguntas incómodas. As respostas podem ser, mas portanto, é isso. Isto tem família. Muito obrigado. Eu vou me sentar mal. Muito obrigado, então, mais uma vez, por ter aceito o desafio. Muito obrigado pela apresentação simpática. De facto, não pus idade no currículo, mas não tenho problema em dizer que tenho 41 anos, como já disse. E, de facto, aquilo que considero a polivalência, às vezes eu considero que é um bocadinho de esquizofrenia, porque, de facto, comecei pelo direito, desviei-me para a sociologia, mas venho de uma família de engenheiros e de físicos. A minha mãe é física e, portanto, lá em casa as diversas leis sociais, físicas e jurídicas sempre conviveram em bastante harmonia e aprendi a conviver com as diversas leis. Hoje em dia tenho estado um pouco mais avançado das leis, até porque, de facto, o pelouro da economia e inovação, como disse, é um pelouro novo, é um pelouro que tem cerca de 1 ano e meio na Câmara Municipal de Lisboa. Mantive as áreas que tinha anteriormente, mas esta é aquela área que temos estado a batalhar muito ao longo deste último ano e meio. É de facto melhor desligar estas luzes, porque senão aqui não se consegue ver bem as pessoas, julgo eu. E esta é a área que temos estado no último ano e meio mais empenhadas. Eu pensei em trazer aqui uma apresentação, não de 45 minutos, porque me parece que ninguém aguentaria que eu falasse durante 45 minutos, nem eu própria me ouviria a mim própria durante 45 minutos, mas um pouco mais curta, para depois também estas perguntas incómodas poderem surgir durante mais tempo. E procurei trazer um pouco o que é que tem sido
a nossa abordagem em Lisboa e à forma como nós temos procurado construir uma estratégia inteligente, como agora se costuma dizer, de promover uma estratégia de crescimento económico para a cidade, baseada em algumas áreas que nos parecem decisivas para promover Lisboa cá dentro e lá fora, mas procurar fundamentalmente contrariar o que são as tendências nacionais muito adversas nesta fase em que vivemos. E costumamos começar por alguns pressupostos do que é Lisboa e o que é a qualidade de vida que nós temos em Lisboa. Nós nem sempre nos lembramos disto, pelo menos os que aqui vivem, além de não estar a minha idade, não está aqui, eu nasci em Lisboa, sempre vivi em Lisboa, estudei fora, mas sempre vivi em Lisboa, e muitas vezes eu própria não me lembro do que é Lisboa, a não ser quando saio. E uma das coisas que tenho muito presente quando saio é a presença do rio e a presença do mar, muito próximo de Lisboa. E isso é algo que hoje em dia nós temos trabalhado muito com jovens estrangeiros que, por exemplo, estão nas nossas incubadoras aqui em Lisboa e que nos dizem que não há nenhuma capital da Europa com esta qualidade de vida e com a possibilidade de eu ter uma reunião à hora do almoço e poder fazer surf a seguir à reunião. E isto é algo que parece pequeno, mas não é. É muito importante na forma como nós promovemos a nossa cidade e como nós nos vemos a nós próprios. E, portanto, nós costumamos, se quiserem, ir buscar o que é o DNA da cidade. E o que é Lisboa para quem cá vive. E, de facto, temos um clima fantástico, temos boa gastronomia, temos uma cidade que tem vindo a dinamizar-se em setores como o comércio, como a música ou como a gastronomia, e temos, de facto, esta enorme mais-valia de termos uma frente de rio de pelo menos 19 km e estarmos muito próximos de duas grandes faixas costeiras. Depois, para além daquilo que é a qualidade de vida que temos em Lisboa, o que é a cidade? E o que é que faz a cidade viver? E, se quiserem, qual é o potencial que nós temos aqui dentro para transformar potencial em valor e em crescimento económico, e o que é que nós devemos aproveitar para tentar ir buscar áreas ou clusters que possam promover o crescimento da cidade. Estes são os 3 T's, para quem conhece a teoria dos 3 T's, do talento, tecnologia e tolerância, de Richard Florida, que nós partimos para procurar perceber o que é Lisboa. Primeiro, Lisboa é uma cidade universitária. Quando se fala em Portugal, cidade universitária, tradicionalmente pensa-se em Coimbra. Acho que estamos a mudar um pouco essa percepção, se quiserem, mas nem sempre Lisboa se apresentou ela própria como uma cidade universitária, que é a maior cidade universitária do país. Temos 150 mil estudantes por ano e temos um crescimento muito forte ao longo dos últimos anos do que é os estudantes Erasmus. Temos estado a batalhar para nos posicionarmos cada vez mais como cidade destinatária de estudantes Erasmus, competindo com cidades em Espanha que continuam muito atrativas para este programa comunitário, mas temos estado a trabalhar para criar melhores condições para que mais estudantes Erasmus venham para a cidade. E depois nós temos em Lisboa, enfim, em Portugal, como sabem, um conjunto de protocolos muito importantes. Eu costumo destacar o protocolo com o MIT, porque nos parece que é aquele com quem temos também procurado trabalhar no sentido de que o que é feito no MIT Portugal possa ter uma ligação diferente à cidade e que os projetos que estão a ser desenvolvidos por investigadores possam ter uma maior ligação à cidade. Nós temos, de facto, procurado estimular esta vertente de Lisboa cidade universitária, porque nos parece que é fundamental termos aqui mais estudantes, não só nacionais como estrangeiros. Como eu costumo dizer, os estudantes são dos melhores embaixadores que uma cidade pode ter. Se nós conseguimos ter aqui mais estudantes e mais jovens empresários em Lisboa, mesmo que eles saiam de Lisboa, se saírem daqui com aquilo que é uma experiência positiva da cidade e do país, isso vai ser a melhor promoção que nós podemos querer da cidade enquanto tal. Portanto, temos trabalhado não só a nível de cidade Erasmus, como vos disse, mas também aqui com a NAFSA, que é a associação que faz a ligação aos Estados Unidos, e é um protocolo que temos tido com a FLAR, com a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, em que temos estado presentes na principal feira internacional que ocorre nos Estados Unidos anualmente, para apresentar Lisboa, juntamente com as universidades, como uma cidade que não só tem uma boa qualidade do ensino,
mas também que é uma boa cidade para se viver e para se estudar nas suas diversas dimensões. Depois nós olhamos para a cidade como uma cidade tolerante, em que a diversidade tem convivido bem ao longo dos anos. A moraria é talvez o melhor exemplo do que hoje em dia acontece na cidade, em que temos uma enorme fusão, se quisermos, ou fusão não será o melhor termo, mais não seja do ponto de vista sociológico, mas enfim, uma boa convivência de várias culturas e de várias artes, se quiserem, que vão desde o melhor médico de medicina oriental está na moraria, até ao melhor restaurante ou ao melhor sítio para servir comida cabo-verdiana também está. E, portanto, hoje em dia a moraria é um pouco este espelho do que nós consideramos que Lisboa é, uma cidade tolerante e que convive nesta diversidade que é uma mais-valia absolutamente única que nós temos em Lisboa. E, portanto, nós procuramos, se quiserem, fazer o zoom à cidade e, a partir desse zoom, procurar encontrar, se quiserem, os traços do seu DNA, vamos chamar-lhe assim, para depois podermos, a partir daí, alavancar uma estratégia para o crescimento económico e para o vivimento das pessoas. E partimos sempre de um pressuposto muito importante que é, para qualquer estratégia ter algum significado e ter alguma capacidade de sucesso, as pessoas têm que estar envolvidas nela e têm que ser parceiros dessa estratégia, porque se assim não for, o que acontecerá é que estamos a trabalhar, não é sozinhos, mas estamos a trabalhar um pouco sem, se quiserem, enraizamento social, sem ligação às pessoas, e isso no médio prazo significará que qualquer estratégia estará votada ao insucesso. Este é, pelo menos, o pressuposto do qual nós temos partido. E, portanto, a estratégia de participação da Câmara já vinha do passado com uma âncora muito importante, o orçamento participativo que existe desde 2008, e procurámos, ao longo deste mandato, reforçar essa estratégia de participação, se quiserem, e uma das primeiras ferramentas que fizemos foi um portal, o chamado Portal da Participação, onde conseguimos congregar todas as iniciativas que existem na Câmara de participação, procurando chamar as pessoas para ali encontrarem diversos instrumentos e diversas medidas que podiam ser interessantes para quem quer participar no governo da cidade. Vem ali em baixo uma zona de dados abertos, por exemplo, que foi um projeto que inaugurámos há cerca de um ano e meio, de dados abertos. Aliás, a Lisboa Nova tem aqui alguns dados em formato aberto. Outras áreas temos de espaços públicos, espaços verdes, turismo, e portanto temos estado a procurar dinamizar esta área, que vai aliás agora esta semana ter uma iniciativa muito importante que vai ser anunciada, que é uma parceria que fizemos com a EMETS, que no fundo é mais conhecida por ser quem organiza o Ignite Portugal, que nos propôs fazermos uma parceria com uma operadora de telecomunicações para fazer um concurso de aplicações a partir de dados abertos, que vai ser lançado esta semana e que o objetivo final é premiar as 3 melhores aplicações utilizando dados abertos que nós disponibilizamos, e que essas 3 melhores aplicações não se fiquem apenas pelas aplicações. O que nós queremos é que elas estejam na base de novas empresas, novas startups, e que quem ganhar este concurso tem 6 meses de período de incubação, é parte do prémio, é 6 meses de período de incubação numa incubadora, que não é uma das incubadoras da Câmara, mas é da Faculdade de Ciências, com a qual nós temos uma parceria, que é a Teclab, anteriormente ICAT. E, portanto, esta área de dados abertos é importante para nós por uma razão fundamental. Desde o início, o que nós temos procurado é que surjam aplicações e surjam produtos e serviços que digam alguma coisa às pessoas que aqui vivem, às pessoas que aqui estudam, às pessoas que nos vêm visitar. E nessa perspectiva o que nós queremos é que as pessoas se sintam motivados a não só desenvolver conhecimento e investigação sobre Lisboa e para questões concretas da cidade, como também a desenvolver e a programar aplicações ou outros serviços que sejam bons para a cidade e para quem aqui está. E, portanto, esta semana vamos lançar essa iniciativa que temos grande fé que vai poder dinamizar isto.
Depois, o orçamento participativo, que está no portal da participação, como, se quisermos, o programa Âncora, é um projeto conhecido em Lisboa. Eu só pus estes números porque ainda não tenho, aliás, os números de 2012, que cresceu substancialmente, mas nós temos conseguido todos os anos crescer o número de pessoas que têm participado. E isto tem sido algo muito importante porque tem-nos, se quiserem, dado alguma motivação para continuar com uma ferramenta que nem sempre as cidades conseguem mobilizar e continuar a fazer crescer. Há muitos orçamentos participativos em várias cidades que têm vindo, se quiserem, a acabar ou a morrer ao longo do tempo, e isso significa precisamente que as pessoas se vão desmobilizando. E nós temos procurado, ano após ano, chegar às pessoas de forma diferente e acho que temos conseguido. Este ano inovámos em diversas áreas. Esta é uma das inovações do orçamento participativo do ano passado. Isto é um mural gigantesco de post-its que fizemos na fachada do Museu da Moda e do Design, na Baixa, em que lançámos um desafio às pessoas, que era escreverem num post-it uma ideia para o orçamento participativo ou uma ideia, uma frase sobre Lisboa. Foram 55 mil post-its que tivemos durante 3 dias a pôr ali na fachada do Museu da Moda e do Design, mas que foi um sucesso. Tivemos milhares de pessoas que quiseram deixar o seu post-it e a sua ideia para Lisboa, e fundamentalmente o que foi para nós muito positivo, e para mim pessoalmente foi mesmo muito positivo, foi não haver um único post-it com uma mensagem negativa ou com uma ideia má sobre Lisboa ou sobre o que é que seja relacionado com Lisboa. E portanto temos procurado que o envolvimento das pessoas seja ativo, mas também seja algo que seja percepcionado como positivo para as pessoas, e esta foi uma iniciativa que este ano, no passado aliás, nós avaliamos como muito positivo. Isto é a zona de dados abertos, como eu vos tinha falado. Este é o aspecto que tem neste momento no nosso site, e a partir deste projeto temos um projeto comunitário em curso, que é o CitySDK. É um dos projetos que estamos neste momento na fase, se quiserem, que em junho vamos ter também uma apresentação pública nesta área das aplicações móveis. O CitySDK tem como objetivo ligar cidades, desenvolver uma infraestrutura comum, uma API, portanto uma infraestrutura comum que permita precisamente que diversos programadores de diversas cidades possam desenvolver aplicações móveis no turismo, mobilidade e participação, e que essas aplicações móveis depois possam ser, se quiserem, utilizadas nas diversas cidades que estão nesta rede de cidades. Em junho vamos ter uma primeira apresentação de algumas aplicações. Lisboa é líder na área do turismo, portanto nós somos cidade líder na área do turismo, a mobilidade é Amsterdão e a participação é Helsínquia. E, portanto nós neste momento estamos a trabalhar para ter cá em junho, precisamente depois deste grande concurso de aplicações que vos falei há pouco, para termos cá um primeiro piloto deste projeto. O MyNeighborhood foi um projeto que foi apresentado a semana passada, é também um projeto comunitário que é precisamente o desenvolvimento de tudo o que temos estado a falar até aqui, a ideia das pessoas participarem na governação da cidade e de o fazer através da utilização das novas tecnologias de informação e de comunicação. Se quiser, a MyNeighborhood é um Facebook ao contrário, ou seja, vai ser feito na moraria e parte do pressuposto de que os bairros são eles próprios redes sociais. Nós às vezes esquecemos disso, mas os bairros físicos são redes sociais de pessoas, que nem sempre estão ligadas umas às outras. Normalmente, se pensarmos bem, eu pelo menos falo por mim, no meu prédio não faço ideia se o meu vizinho do segundo esquerdo tem um cão, ou se tem filhos, ou se precisa de alguma coisa, ou se é uma pessoa de mais idade que esteja isolada e que precisa de algum apoio. Hoje em dia, de facto, as cidades não são espaços em que as redes sociais não têm a força que tiveram há 40, 50 anos atrás, em boa verdade, e portanto, hoje em dia vivemos todos muito nas redes sociais digitais. O MyNeighborhood o que procura é, utilizando as técnicas da sociologia e da antropologia, misturando-as com o que é as ferramentas das novas tecnologias, e portanto faremos um mapeamento social do que é o bairro, quais são as pessoas, o que é que as pessoas precisam, e depois teremos, se quiser, um front office, teremos uma aplicação
onde as pessoas podem interligar-se entre elas e podem ter, se quiserem, canais entre ajudas. O exemplo, se alguém no bairro da Moraria precisa que alguém, que seja seu vizinho, dê ajuda à mãe que está em casa e que não tem mobilidade, essa pessoa terá a possibilidade, através deste front office, poder digitar e dizer que precisa que alguém ajude e, portanto, o vizinho poderá fazê-lo. Portanto, estamos a construir uma rede social ao contrário, estamos a tentar primeiro mapeá-la no bairro e depois que isso se transforme numa rede social. É um projeto que arrancou agora, arrancou a semana passada, e, portanto, vamos começar a construí-lo a partir de agora. Isto é aquilo que nós temos feito, se quiserem, numa estratégia de chegar às pessoas e de as envolver naquilo que é a vida da cidade e naquilo que é a construção de redes sociais digitais que possamos considerar que estamos a ligar os diversos bairros e as diversas pessoas. Isto prende-se muito com o que hoje em dia é o que está a surgir em Lisboa, na área do empreendedorismo e dos novos negócios. Quando há pouco eu vos dizia que o concurso para aplicações não é apenas um concurso para aplicações, como a parte das cidades está em concurso para aplicações móveis, o que nós queremos não é uma aplicação apenas, é que dali surja uma empresa, surja uma startup, surja um negócio e que esse negócio entre na rede de startups e a rede empreendedora da cidade de Lisboa. E hoje em dia já temos bastantes âncoras, se quiserem. A Startup Lisboa Incubadora foi a primeira grande âncora na cidade para atrair novas empresas e pessoas que queiram começar o seu negócio. É, curiosamente, uma proposta que surgiu do orçamento participativo, não é uma proposta que tenha saído de nenhuma deliberação de Câmara, foi uma das propostas mais votadas no orçamento de 2009. Foi instalada na Baixa, na Rua da Prata, e resulta de uma parceria entre o Montepio, o IAPME e a Câmara. Isto são algumas das imagens do edifício. É um edifício, típico edifício pombalino, relativamente pequeno e com espaços pequenos, mas onde surgiu uma comunidade muito criativa e muito empreendedora de jovens que lá estão. Cerca de 1/3 são estrangeiros, vêm de outras cidades, que se instalaram aqui em Lisboa e quiseram aqui começar o seu negócio. Para terem uma noção, ao longo do ano recebemos 600 candidaturas para a incubadora, temos capacidade no máximo para 42 startups e temos estado a procurar outros espaços na cidade onde possamos crescer. Já temos um segundo espaço, que é uma parceria com a União da Associação do Comércio e Serviços, com a UACS, onde temos na Rua Castilho um segundo espaço de startup que lhe chamamos Startup Commerce, onde está muito virada para o comércio e serviços. Aqui na Baixa está muito focada em tecnologias e mobile. Na Rua Castilho temos quase cheios, neste momento temos 15 startups lá, que estão muito vocacionadas para o comércio. Dou-vos um exemplo, uma das primeiras que lá se instalou foi 2 jovens que criaram um iogurte natural, que é aliás ótimo, que se chama Honest e que tem estado no incubador e que neste momento já está a chegar ao mercado, como há também outra startup que é de aluguer, não é aluguer, é sharing de motas elétricas, que está neste momento também a começar a ter alguma ligação ao mercado. E temos, aliás, vamos avançar com a Lisboa Nova para um novo espaço, também na Baixa, mais vocacionada para as áreas das energias, sustentabilidade, enfim, green areas. Este é um dos projetos que eu costumo dar como exemplo do que surgiu na Startup Lisboa, o Village Underground. Isto é uma empresa, é uma pequena empresa que trouxe para Portugal este conceito de Village Underground. Isto é uma marca que é muito forte em Londres. As imagens que, aliás, que vocês veem aqui são de Londres, onde têm espaços de trabalho, neste caso em comboios de metro. A Mariana, que é quem está à frente desta startup, há muito tempo estava em Lisboa a procurar implementar o mesmo modelo. Finalmente conseguimos, numa parceria entre ela, a Câmara e a Carris,
e está a instalar no Museu da Carris, portanto ali ao pé da Junqueira. Em Portugal não será com comboios, será com autocarros, que já estão neste momento a ser montados, se quiserem, e que vai ter exatamente mais ou menos este aspecto. E vamos procurar ali naquela zona criar uma área forte também para atrair jovens nas áreas mais criativas e das indústrias culturais. Depois começámos por termos incubadoras e por construirmos parcerias com outros parceiros, com outras instituições para o surgimento de novas incubadoras, mas Lisboa tem ainda, e vai ter durante algum tempo, uma significativa falta de outro tipo de espaços, nomeadamente espaço de coworking, que hoje em dia em qualquer cidade tem uma enorme procura, porque de facto a forma que nós trabalhamos mudou, sem nenhuma margem de discussão. E se vocês forem ao coworking do LX Factory, está sempre cheio, já não há espaço para ninguém, neste momento há pessoas a trabalharem no chão. O Fernando Mendes bem que tenta, mas já não consegue esticar mais, e portanto há falta deste espaço em Lisboa. Nós lançámos um concurso público para a concessão de um mercado, de uma parte do mercado ali dos Anjos, que é o mercado do Forno do Tijolo, e portanto há uma parte do mercado que vai dar espaço para cerca de 290 locais de trabalho, que vai conviver com ainda alguns comerciantes que existem no mercado e que se lá vão manter em melhores condições, e portanto estamos a tentar ali misturar vários usos e várias utilizações daquele espaço, dinamizando um mercado que já não tem, infelizmente, o dinamismo económico de outros tempos, mas que é um espaço magnífico e que foi um concurso que foi ganho pela AIP e que vamos neste momento começar a trabalhar com eles no projeto do espaço. Também no mercado do Forno de Tijolo já começámos as obras, finalmente, do antigo matador do Forno do Tijolo, ao espaço de cerca de 700 metros quadrados, em que temos estado a montar com vários parceiros, desde a Ibermoldes, à Amorim, à Y-Dreams, portanto constituímos uma rede de parceiros para montar um laboratório de prototipagem. Isto porquê? Porque também existe uma procura muito significativa, e isso temos visto através de algumas ligações às universidades, ao IAD, às Belas Artes, enfim, a muitas instituições que existem em Lisboa, que faz falta um espaço onde se possa passar do papel ao protótipo, porque nem sempre é fácil chegar ao pé da indústria ou do potencial cliente com um papel para uma nova forma de cadeira, ou seja o que for, que alguém que tenha uma ideia. E portanto haver um espaço em Lisboa que consiga fazer a ligação entre as universidades, a indústria e o mercado é importante para procurar que quem tem uma ideia e quem queira chegar ao mercado possa aqui prototipá-la e depois fazer essa demonstração à indústria. Portanto, estamos a ligar, no fundo, se quiser, a indústria, universidades e alguma parte do mercado que existe em Lisboa para o que são objetos de design, espaço público, etc. Esperamos que em junho este seja um espaço que já esteja aberto ao funcionamento. Eu só costumo dar aqui este exemplo que me parece um exemplo muito interessante. Isto foi uma casa que foi feita no Laboratório Barcelona, que naturalmente tem bastante mais espaço que o nosso vai ter em Lisboa, mas existe uma rede destes laboratórios a nível de várias cidades europeias, onde têm-se desenvolvidos protótipos muito interessantes, desde cozinhas a casas, enfim, jarras, há uma série bastante diversificada de objetos. Depois temos procurado também que exista projetos, espaços vocacionados para áreas que nos parecem áreas estratégicas do ponto de vista da economia da cidade. E a arquitetura e o design como podem ter percebido pelo que disse anteriormente, claramente são áreas fundamentais. Nós nem sempre olhamos com cuidado para o que é a nossa arquitetura ou para o que é o design que nós aqui temos. E, portanto, nesta perspectiva de procurar que estas sejam áreas, as áreas criativas, se quiserem, mas com enfoque não só nas tecnologias, não só no mobile, não só no que é, enfim, todas as áreas mais conhecidas das criativas, também a arquitetura é uma área que para nós é fundamental.
por um lado. E por outro lado, temos procurado sempre que aonde os projetos surjam seja também, se quiserem, uma oportunidade de reabilitação urbana. Aconteceu isso com a incubadora na Baixa, era um edifício que estava vazio há anos, que estava, aliás, a degradar-se na Rua da Prata, como infelizmente muitos outros estão, e portanto foi aí que instalámos a incubadora. Aqui acontece o mesmo. Este Palácio de Santa Clara é uma antiga escola, uma escola que fechou, se não estou em erro, cerca em 2005, que é um espaço absolutamente magnífico que nós temos, é património municipal, e que estava fechado desde então. O que nós temos procurado fazer fizemos uma parceria com a Trienal de Arquitetura, este ano é ano de Trienal de Arquitetura, 2013, e lançámos o desafio à Trienal de, em vez de estarmos a procurar fazer uma parceria com vocês para terem uma sala para uma sede da Trienal, que era naquele momento o que fazia de facto a diferença para a Trienal de Arquitetura, lançámos o desafio de porque é que não pegamos num espaço que esteja fechado, que é um espaço magnífico do ponto de vista até mesmo da arquitetura, e aqui procuramos ter aquilo que temos chamado de cluster criativo, mas queremos virar para o espaço da arquitetura. A parte difícil aqui é angariar fundos e disponibilizar fundos para fazer toda a parte de obras que o espaço necessita, mas temos estado com uma abordagem step by step e, portanto, vamos recuperando salas lá dentro. Neste momento a Trienal já lá funciona, já lá fizemos algumas iniciativas importantes, como o Open House e outras iniciativas. A Architectural Association vai ter lá uma visiting school naquele espaço e, portanto, vamos aos poucos dinamizando esta zona, que também é uma zona importante da cidade. E, portanto, fundamentalmente o que nós estamos a procurar fazer é isto, é conectar ideias e pessoas, e estamos a fazer uma estratégia que para nós tem 3 ou 4 pontos muito claros de objetivo. Nunca será a curto prazo, será naturalmente sempre a médio prazo. Nós não fazemos, nós não podemos, enfim, nesta fase em que estamos, não podemos ambicionar em 2 anos tornar Lisboa numa cidade mais competitiva ou tão competitiva como cidades como Barcelona ou como Londres, nem vou falar, mas enfim, Barcelona, Madrid ou Berlim, mas se começarmos agora numa lógica integrada com uma estratégia definida e procurando que essa estratégia seja o reflexo do próprio DNA da cidade e do que ela pode ser a médio e longo prazo, parece-nos que a médio prazo podemos tornar Lisboa numa cidade muito atrativa e muito competitiva para todas as áreas que aqui vos falei, fundamentalmente atraindo novos talentos, novos investimentos e novas empresas para a cidade. Não quero mais esquecer que Lisboa, ao longo dos últimos 30 anos, perdeu em média 100 mil pessoas por década. E ao longo dos últimos 30 anos também Lisboa perdeu muitas empresas para os concelhos limítrofes. Portanto, isto é uma tendência que nós temos que inverter. Os dados do INE dizem-nos que estamos a inverter aos poucos, em que já há um crescimento de famílias a instalarem-se em Lisboa. Há empresas que estão a sair, nomeadamente de Oeiras, mas também de outros concelhos, para voltarem a Lisboa e para aqui também abrirem. Portanto, aos poucos vamos procurando contrariar estas tendências das últimas décadas. Mas é de facto muito importante começar já e saber que queremos daqui a 10, daqui a 20 anos ter aquilo que foi o percurso dos últimos 3 invertido e numa nova lógica de crescimento, e portanto é isso que temos estado a trabalhar aos diversos níveis. Por isso aqui tive este cuidado de falar que o cidadão é importante, o bairro é importante, a cidade é importante, e que se estes 3 níveis não estiverem ligados e não se sentirem parte da estratégia, dificilmente teremos sucesso e, portanto, temos que começar de facto cidadão a cidadão para depois conseguirmos chegar à cidade. E fundamentalmente é isto que tínhamos para vos mostrar. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Graça. Nós faremos agora uma pequena interrupção, vou tomar um cafezinho e depois voltamos para fazer as perguntas. Vai. Cafezinho.